Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos mais uma edição do programa O Evangelho em Espírito e Verdade pela Web Rádio Cristo Consolador, rogando ao nosso Mestre Jesus nos abençoe e que possamos todos estar envolvidos em vibrações de paz e de amor. Nosso programa, que é ao vivo, e você pode fazer sua participação tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, tem o propósito de estudar o Evangelho, de compreender o Evangelho à luz dos princípios que formam o Espiritismo ou doutrina espírita. E o nosso programa é dividido em 4 blocos. No primeiro, nós estudamos a história, o conteúdo, uma série de lições acerca do Evangelho. No segundo bloco, nós estamos agora fazendo o estudo das parábolas do nosso Mestre Jesus. No terceiro bloco, já estudamos a vida e obra de Paulo de Tarso e agora estamos estudando o conteúdo das suas famosas cartas. E o quarto e último bloco é dedicado a você, quando então respondemos às perguntas, às dúvidas que nos são enviadas a respeito do Evangelho. Então, hoje, no primeiro bloco, nós reservamos o tema amor, a lei de amor. Isso mesmo, porque o amor é a base do Evangelho, o amor é a base da criação divina. Isso porque nós espíritas consideramos que Deus é amor e que toda a criação divina está envolvida nas vibrações do seu amor, que, segundo os espíritos superiores, é o maior dos sentimentos. Portanto, realizar um estudo sobre o amor é de grande importância, mesmo porque Jesus, nosso mestre, nos ensinou que devemos amar-nos uns aos outros. Esse estudo sobre o amor, ele foi apresentado pelos espíritos superiores em 3 mensagens dadas em locais diferentes, épocas distintas e médiuns diversos, mensagens essas que foram publicadas por Allan Kardec, compondo os itens 8, 9 e 10 do capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as 3 foram publicadas dentro de um mesmo título, um mesmo tema, a lei de amor. Essas mensagens foram assinadas pelos espíritos Lázaro, Fenelon e Sansão, exatamente nessa ordem. Muito bem, o que nós vamos fazer hoje e nos próximos programas é estudar essas 3 mensagens e extrair delas a essência, o que esses 3 espíritos vieram trazer para nós a respeito do amor. E vamos tentar fazer esse estudo não apenas dentro da lógica, do raciocínio que a doutrina espírita nos oferta, mas também através do sentimento. E o primeiro tema para estudarmos, e que vamos fazer no programa de hoje, é tentar responder o que é o amor. Vamos, então, junto com esses espíritos, fazer essa busca, fazer essa identidade, essa compreensão? Eles ensinam nessas 3 mensagens que o amor é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado pelo espírito. A realização desse progresso pode ser visualizada em 3 passos. Primeiro, no início, o homem, e aqui considerando que estão falando do ser humano de forma geral, o homem só tem instintos. Segundo passo, mais avançado e corrompido, ele tem sensações. E terceiro passo, mais instruído e purificado, ele tem sentimentos. Vamos então tentar compreender bem essa fala desses espíritos, lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Bem, o amor é o sentimento por excelência. Nós precisamos aqui agora saber o que é sentimento. E sentimento é disposição afetiva para alguém, para um objeto ou para uma ideia. Então, é você ter a disposição afetiva de estar com o outro, de compreender o outro, de caminhar com o outro, de auxiliar o outro, e assim por diante. Na sequência, os espíritos colocam essa palavra sentimento no plural, onde eles dizem sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado pelo espírito. Bem, sentimentos, então essa palavra no plural, significa o conjunto das virtudes, o conjunto das qualidades morais, que vão, então, dos instintos até a perfeição. Daí porque, na sequência, eles fazem esse passo a passo da evolução do espírito. Claro que esse passo a passo é de forma geral, não está entrando em detalhes. Então, vamos recordar aqui esse passo a passo da nossa evolução. No início, quando somos criados por Deus, iniciamos, então, a nossa caminhada evolutiva. Nesse início, só temos instintos. Então, nós somos levados pelos instintos, vivemos por eles, aprendemos através dos instintos. Vão vindo as encarnações, as experiências, nós vamos adquirindo a consciência, a razão, e aí, então, nós vamos sair deste campo dos instintos, elaborando-os, para entrar no campo das sensações. E depois, continuando o nosso processo evolutivo, e cada vez com maior conhecimento, maior instrução, nós vamos também entrando pelo campo da nossa moralização e, portanto, estaremos na área dos sentimentos. Então, instintos, sensações e sentimentos. Se olharmos para a nossa realidade vivencial atual, vamos logo perceber que, em verdade, isso se mistura, porque os instintos nunca são perdidos. Eles sempre existem conosco. Mas estamos vivendo muito no campo das sensações, porque nos deixamos levar ainda pelo nosso corpo material, pelas questões da sociedade consumista que ainda possuímos. Mas já temos sentimentos num grau ainda inferior, porque precisamos nos esforçar muito para realizarmos a nossa moralização. Podemos agora, então, compreender que o nosso nível de progresso espiritual ele pode ser medido pelo grau ou pela intensidade do amor que possuímos. Bem, ou seja, se conseguirmos amar muito o nosso próximo, isso quer dizer que estamos mais perto do ponto de chegada, ou seja, a perfeição para a qual nós fomos destinados. Se ainda temos dificuldades em amar o próximo, em amar o outro, isso indica que estamos mais perto do ponto de partida, ou seja, os instintos. Então, o amor é que fala de nós. Quanto mais amor temos ao próximo, e isso significa desprendimento de si mesmo, mais perto da perfeição estamos. Ou seja, já caminhamos bem na nossa evolução. Agora, quanto menos amor dedicamos aos outros e, portanto, estamos nos mantendo egoístas, mais próximos estaremos do ponto de partida. Ou seja, estaremos nos deixando levar pelos instintos. Os espíritos ainda nos dizem que o amor é de essência divina. E também afirmam que o amor é o germe vivaz que Deus depositou em nossos corações no ato da criação. De fato, esse é o entendimento do Espiritismo. Quando fomos criados, Deus nos deu
todo o potencial, que é divino, para desenvolvermos. Então, vamos desenvolver a inteligência, como vamos desenvolver também o sentimento. Portanto, o amor, que é o maior dos sentimentos, é o maior sentimento, o amor já está conosco. Precisamos apenas desenvolvê-lo. Por isso, o apelo de Jesus: amai-vos uns aos outros. E ele se coloca como exemplo, como eu vos amei, porque Jesus é o exemplo de amor para todos nós aqui na Terra. O amor incondicional. Então, o amor, esse sublime sentimento, já está em nós, desde o ato da criação. Claro que em estado embrionário, em germen, sendo paulatinamente desenvolvido de acordo com os esforços que fazemos para progredir. Agora, não temos nenhuma dúvida que o amor sempre esteve conosco, está conosco, sempre estará conosco, e cada vez mais sublimado, mais purificado, porque com os nossos esforços de realizarmos o nosso progresso moral, nossa espiritualização, cada vez estaremos, então, chegando mais perto do nosso Mestre Jesus, que é para nós o grande exemplo de amor. Vamos destacar aqui uma fala do Espírito Lázaro, que é a mensagem que acompanha o item 8 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos abrir, então, aspas, a passar a palavra a Lázaro. Dizer: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves, e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então, são em palavras do Espírito Lázaro, no capítulo 11, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos dando essa definição profunda, sublime, sobre o amor. Agora que já sabemos o que é o amor, nós estamos prontos para avançar. E nós vamos ver nos próximos programas como desenvolver o amor, quais são as consequências da aplicação do amor, tanto para nós individualmente, quanto para a humanidade. Então, nós temos todo um estudo sobre o amor à luz da doutrina espírita pela frente, já deixando aqui o convite para que você esteja, então, conosco, acompanhando esse estudo. Mas já está na hora de iniciarmos o segundo bloco do nosso programa, que é dedicado aos ensinos do nosso Mestre Jesus, conforme eles se encontram no Evangelho. E nós estamos fazendo todo um estudo sobre as parábolas de Jesus. Hoje, nós temos a parábola da figueira que secou. Essa parábola aparece em Lucas,
de uma forma e aparece também em Marcos de uma outra forma, mas com Jesus querendo dizer a mesma coisa. Nós vamos, então, aqui trazer Lucas, porque a parábola está lá no capítulo 13, nos versículos 1 a 9. Ela é a seguinte: contou ainda Jesus esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: há 3 anos que venho buscar frutos nesta figueira e não encontro. Corta-a, porque há de tornar a terra infrutífera. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que eu cave ao redor e coloque adubo. Depois, talvez, dê frutos. Caso contrário, tu a cortarás. Eis aqui, então, a parábola da figueira que secou. Porque lá em Mateus, nós temos a outra passagem, que eu vou ler também, que é a seguinte, é uma espécie de complemento dessa que está em Lucas. Diz então Marcos: no dia seguinte, saindo eles de Betânia, teve fome. Vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se, porventura, acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. Disse-lhe: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Quando chegava a tarde, saíram da cidade. Ao passarem de manhã, viram que a figueira estava seca até a raiz. Pedro, lembrando-se, disse-lhe: olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Isso está em Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14 e 19 a 21. Muito bem. Qual é o entendimento que podemos ter sobre a parábola da figueira que secou? Bem, vamos começar aqui interpretando, à luz da doutrina espírita, a parábola que se encontra no Evangelho segundo Lucas. Nessa parábola, nós vemos, então, que Jesus, ao contá-la, diz, então, que havia lá um campo, e nesse campo havia a figueira, mas só que essa figueira já há 3 anos não dava nenhum fruto. Embora ficasse verdejante, tudo florescesse, mas nada de frutos. Então o senhor da vinha, o dono, chamou o seu capataz, o seu responsável, o vinhateiro, e disse a ele: olha, pode cortar esta figueira, porque já fazem 3 anos que eu passo aqui e ela não dá frutos. E se continuar assim, vai acabar estragando a própria terra e não vou mais poder plantar aqui. O capataz, o encarregado, olha para o senhor e diz assim: senhor, por favor, me dê mais uma chance. Eu vou aqui cavar em torno dela, vou colocar adubo, vou fazer tudo que é possível e vamos aguardar. Pode ser que aí finalmente dê frutos. Mas se, apesar disso, não der frutos, então eu obedecerei a sua ordem e ela será cortada. Vamos então passar para nós, seres humanos, essa parábola do nosso Mestre Jesus. Como sempre, o Senhor é Deus. Deus é o dono de tudo. Tudo que existe na natureza, tudo o que existe no nosso planeta, ele é dono de tudo que existe no universo, porque é o criador de tudo. Nós representamos a figueira, que não dá frutos. Mas como assim não damos frutos? Vamos pensar. Boa parte da humanidade, e não vamos nos isentar nessa análise, porque não somos espíritos perfeitos,
Muito pelo contrário, nós estamos vendo que boa parte da humanidade ainda caminha no egoísmo, no orgulho, na vaidade, na hipocrisia, se deixando levar no seu dia a dia por paixões, vícios de toda ordem, sensações imediatas, com muito materialismo. E as preocupações de ordem espiritual, em grande parte, ainda estão em segundo plano. Isso quando são lembradas. E entre os religiosos, aqueles que deveriam estar trabalhando a sua espiritualização, sabemos também que existem muitos lobos em pele de ovelha, que existe muita hipocrisia, e que nem todo mundo que bate no peito para declarar uma religião, ou mesmo ser crente, temente a Deus, de fato pratica aquela religião. Na verdade, é uma fala mais de fachada. Então, diante desse quadro, perante a lei divina, nós não estamos dando frutos, porque não estamos sabendo utilizar a bênção da reencarnação para praticarmos o bem, o amor, a paz, porque é isso que nós deveríamos fazer, aproveitar esta existência para reparar o mal que fizemos em existências passadas, construir a felicidade através da prática do amor e do bem, nos melhorando dia após dia. E aí, é claro, nós daríamos frutos, porque estaríamos de acordo com os ensinos do Evangelho. Estaríamos fazendo a nossa reforma íntima, a nossa melhora moral. E aí, então, seríamos qual a árvore que dá frutos, frutos em abundância, todos os anos. Mas nós estamos mais para árvores secas, que não dão frutos, e que só servem para ser cortadas. E isso representa o nosso retorno ao mundo espiritual após a morte, mas sem o ingresso para entrarmos no reino dos céus, ou seja, para encontrarmos a felicidade. Porque não temos nenhum merecimento, não temos nenhuma obra para mostrar que nos dê, então, o acesso livre às regiões espirituais mais adiantadas, mais aperfeiçoadas. Não temos frutos para poder mostrar. Então, o Espiritismo vem nos advertir que precisamos caminhar para a nossa transformação moral, e que a educação precisa caminhar para isso. A nossa autoeducação, porque nós estamos nos educando o tempo todo, ou pelo menos deveríamos, como a educação formal, realizada pelas escolas, e a educação informal, que é realizada pelas famílias. Porque, acima de tudo, a educação é formadora do ser humano. E uma educação com base na visão espírita do ser e da vida, com certeza poderá nos melhorar. Estamos aqui recebendo, vou colocar aqui na tela, a participação aqui da Glória Maria, querida amiga, está nos dando aí o boa tarde, paz e bem. A todos nós, isso mesmo, a você também, Glória, um grande abraço. Então, nós precisamos entender que dentro dessa parábola, precisamos representar a figueira ou qualquer outra árvore que dê frutos. O Evangelho é comparado a uma árvore frondosa, que abrange a todos. Mas nós não podemos ficar apenas à sombra dessa árvore. Precisamos traduzir isso em ações. As ações é que geram os bons frutos. Quanto a Jesus ter condenado a figueira para que ela secasse,
Isso é apenas uma figura de linguagem, para que nós entendamos que, se não damos os bons frutos, vamos responder por isso perante a lei divina. E aí não há como escapar às consequências. Aliás, é da lei divina que sempre tenhamos que responder pelos nossos atos. Tenhamos que nos ver com as consequências desses nossos atos. Por isso, Jesus lembrava: a cada um será dado segundo as suas obras. Ou, no caso aqui da parábola da figueira que secou, segundo os nossos frutos. Então, temos amado nosso próximo? Temos nos esforçado em exercer a compreensão, a tolerância, a paciência? Temos trabalhado a benefício da coletividade, e não apenas a nosso benefício? Temos combatido em nós os vícios, como o egoísmo, o orgulho e todo o seu cortejo de irmãos e primos, que são todos os vícios morais? Temos trabalhado para superarmos este corpo, porque a nossa realidade é o de sermos espíritos ou almas. A caridade, além de ser um lema na nossa vida, porque é a bandeira do espiritismo, é uma realidade em termos práticos de vivências, no socorro aos deserdados, aos que sofrem. Precisamos nos fazer essas perguntas e honestamente respondê-las. Porque aí teremos um parâmetro do que estamos necessitando fazer, o que precisamos ainda conquistar. E se somos uma árvore que dá realmente bons frutos, e a qualquer época do ano, ou se somos uma árvore que só dá frutos vez ou outra, ou se somos uma árvore que simplesmente não dá frutos. Onde estamos? No estágio evolutivo? Lembrando a primeira parte do nosso programa, nós estamos mais para o início, sendo levados pelos instintos, mais no meio, misturando os instintos com as sensações, ou estamos mais para frente, porque já estamos desenvolvendo os sentimentos e nos aproximando da perfeição. Onde estamos? Essa é uma pergunta individual e que, obviamente, só pode receber respostas individuais. Convidamos a você que está aí nos acompanhando para justamente se fazer essas perguntas e procurar na sua consciência as respostas que nós temos. É que adoramos camuflá-las. Mas aí, na dúvida, perguntemos aos outros. Saibamos ouvir o que os outros têm a dizer sobre nós e sobre o que precisamos para sermos verdadeiros cristãos, para sermos verdadeiros espíritas. Então, estudamos hoje a parábola da figueira que secou. Mas vou deixar aqui o convite para a próxima semana, quando vamos estudar a parábola do cego que guia outro cego. Esse é o nosso estudo na próxima semana. Mas vamos entrar agora no terceiro bloco do programa, que é dedicado à vida e obra de Paulo de Tarso. Lembrando que nós já fizemos a vida e obra desse que é o maior apóstolo do Evangelho. Também já apresentamos as cartas de Paulo de Tarso, as famosas epístolas, com a sua história, quando foram escritas, as circunstâncias. Calma, você perdeu? Não tem problema. Depois você acesse o YouTube, o canal
da Web Rádio Cristo Consolador. Coloca lá na busca, Web Rádio Cristo Consolador. Logo vai aparecer, então, o canal da Web Rádio. Clica nele, ele vai abrir, e você vai ver, vai lá em playlist, clica lá no menu, na playlist, vai abrir as playlists, ou seja, playlist de cada programa que a emissora tem. Basta você rolar a página e vai encontrar o nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. É só clicar e você vai ter à sua disposição todos os programas que já foram ao ar. E aí é só você localizar, né, a história da vida, a obra, as viagens de Paulo de Tarso, se deliciar assistindo, então, os vídeos até chegar nas cartas. E nós já iniciamos o estudo da carta aos Romanos e vamos dar continuidade hoje. Lembrando que quando Paulo de Tarso escreveu a carta à comunidade cristã de Roma, ele ainda não havia feito a viagem à capital do Império. Ele apenas recebeu informações a respeito da comunidade ou igreja cristã que já estava em atuação lá em Roma, e aí, isso, claro, notícias chegaram através de algum portador, de algum mensageiro, e ele então escreve a carta aos romanos cristãos. E esse mensageiro, então, vai levá-la. Hoje nós vamos destacar da carta aos Romanos o versículo 1 do capítulo 2. Então, capítulo 2, versículo 1, que é o seguinte: Por isso és inexcusável, ó homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juiz. Porque, julgando a outrem, condenas a ti mesmo, pois praticas as mesmas coisas, tu que julgas. Paulo está se baseando no ensino de Jesus. Não julgueis para não serdes julgados. E naquele outro ensino, com a mesma moeda que julgardes o vosso próximo, Deus vos julgará. E, de fato, quem somos nós para julgar o outro? Nós conhecemos toda a história, todas as circunstâncias, ouvimos todos os lados dos envolvidos naquela questão? Não? Então, por que estamos tecendo determinado juízo e normalmente condenando o outro? Cuidado. Não julgar para não ser julgado. Com a mesma medida que julgarmos o próximo, seremos julgados por Deus. Isso nos leva, então, a entender a necessidade na nossa vida de relação, na nossa vida social, a necessidade da compreensão, da tolerância e do não julgamento. Porque, normalmente, não conhecemos toda a história, não conhecemos todas as circunstâncias, e é claro que, por causa disso, podemos cometer grandes injustiças. Quanto a isso, temos uma história bem interessante, contada pelo espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier, que eu vou resumir aqui a história, que se refere a duas vizinhas que são muito amigas. Nós temos a Maria e temos também a Clotilde. Clotilde tem um problema. É extremamente fofoqueira, está sempre de olho na vida de toda a vizinhança. E um dia a nossa Clotilde está lá, pegando um ônibus,
para voltar para casa e, quando entra no ônibus e senta, ela olha e vê que, pouco mais à frente, está sua grande amiga, a Maria. Mas acontece que o ônibus está cheio, não há outro lugar para sentar, e ela não pode ir até a sua amiga e vizinha. Mas, fofoqueira que é, ela, já estende lá os ouvidos, porque Maria está conversando com alguém que está ali no ônibus, que é uma outra pessoa que a nossa Clotilde não conhece. E aí ela ouve. Pois é, não, porque hoje à tarde, às 3 horas, eu vou receber lá em casa e não sei o quê. Porque, não, porque é o meu grande amor. E ouvindo assim, de relance, uma fala entrecortada, ela elaborou o seguinte pensamento: meu Deus, minha amiga, minha vizinha, casada, tem um caso fora do casamento e vai receber o amante hoje às 3 da tarde. Elas descem do ônibus, aí sim se encontram. Claro que a vizinha não fala nada. Vem do horário do almoço e seu esposo vinha sempre almoçar em casa. E ela, então, agitada, ele perguntou: o que foi, mulher? E ela: olha, eu não ia falar nada, mas eu não posso segurar isso. A Maria tem um amante. Que isso? Não pode ser, disse o esposo. É sim, eu ouvi hoje assim, assim, assim. Olha, nós somos muito amigos. E como você trabalha com o esposo dela, eu tinha que contar para você e você tem que alertá-lo. Bem, o almoço mal terminou, ele sai correndo de volta para o serviço, procura o amigo e conta a história. O tal amante, com o encontro marcado às 3 da tarde. E aí, é claro que o esposo da Maria pediu licença do trabalho e voltou correndo para casa, exatamente às 3 horas, para dar um flagrante. E quando ele chega, adentra pela casa, vai para o quarto e lá encontra um rapaz que está sobre a cama e ele então grita desesperado, olha para Maria e sai correndo, porta fora, e vai cometer o suicídio. Ele se mata. Aí vem então o enterro e lá está a vizinha fofoqueira ao lado da Maria para consolá-la. Ai, mas que tragédia, que coisa. Pois é, diz Maria, eu não entendi absolutamente nada. Era a data de aniversário nosso de casamento, eu ia fazer uma surpresa para ele, e eu havia encomendado móveis novos, e estavam sendo instalados. Quando ele entrou, sem mais nem menos, em casa, coisa que ele nunca fez, às 3 da tarde, ia ser uma surpresa para ele, para quando ele chegasse, né, no início da noite. E o rapaz estava lá justamente montando a cama. E aí, então, a nossa vizinha fofoqueira engoliu em seco. Opa, mas história lá do outro amor. E aí, então, que a Maria diz: pois é, ai, meu consolo que pelo menos me restou meu segundo grande amor, que é o nosso gatinho de estimação. Pelo menos ele vai ficar comigo. Toda uma tragédia aconteceu por causa de um julgamento precipitado, sem que se conhecesse toda a história. Paulo de Tarso compreendeu com profundidade essa questão. Lembrando, então, a todos os discípulos, a todos os apóstolos, a todos os seguidores de Jesus, que normalmente estamos julgando o outro por coisas que, em verdade, também fazemos. E, portanto, também somos passíveis de julgamento e condenação, como é o caso da famosa cena da mulher adúltera na praça, quando Jesus olha para a multidão que queria apedrejá-la, e ele então diz simplesmente, mas com muita profundidade: atire a primeira pedra aquele que estiver
sem pecado. Ninguém atirou. Todos, na verdade, constrangidos, se retiraram da praça. Porque todos nós temos imperfeições, falhas morais. Condenamos os corruptos, mas quantas vezes não nos acomodamos em vantagens pessoais? Criticamos os fofoqueiros, mas nem sempre medimos o que publicamos nas redes sociais. Julgamos os que usam de violência, mas quantas vezes nos desculpamos pelos acessos de cólera, por exemplo? É fácil julgar. É mais fácil ainda condenar. Mas não podemos esquecer que é da lei divina que a cada um é dado segundo suas obras. Ou seja, com a mesma medida que julgarmos os outros, condenarmos, ferirmos, nós vamos ser julgados por Deus e tendo que arcar com as consequências do que fizemos. Portanto, devemos fazer esforços em combater em nós, ou seja, eu tenho que combater em mim, não é nos outros, mas em mim, os vícios e paixões, realizando a imprescindível transformação moral, vinculando-nos ao bem, ao amor, à humildade, à caridade, deixando que o tempo haja através da sabedoria divina quanto aos outros, pois devemos sempre auxiliar, perdoar e prosseguir nossa jornada sem olhar a quem. O que podemos dizer daquele que não tolera os defeitos alheios, quando mantém defeitos muitas vezes piores do que aqueles que condena nas outras pessoas? Você já parou para pensar nisso? O julgamento anda de mãos dadas com a hipocrisia, motivo pelo qual Paulo de Tarso diz na sua carta aos Romanos que não somos excusáveis quando nos colocamos como juiz dos outros, porque o único juiz verdadeiro é Deus, porque Deus tudo sabe. Então, antes de tecer qualquer comentário, medita sobre as lições do Evangelho. Cala a expressão menos digna, desculpa, compreende, desenvolvendo assim relações menos conturbadas e ambientes mais equilibrados, onde a verdadeira fraternidade será luz para todos os corações. Vamos recordar então a fala de Paulo, que comentamos aqui, está então na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 1, e é a seguinte: por isso és inexcusável, ó homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juiz. Porque, julgando a outrem, condenas a ti mesmo, pois praticas as mesmas coisas, tu que julgas. Portanto, a lição de hoje é não condenar. Nunca, nunca. Vamos aqui rezar a nossa Glória Maria, dizendo que ela está sempre assistindo, ó, algo que não consegue, né, que não assistiu ao vivo. É isso mesmo, Glória. É o que todos nós podemos fazer graças à internet. Então, deixamos aqui o convite. Semana que vem teremos mais um estudo sobre mais uma passagem da carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos, então, entrando no quarto bloco do programa, o último, porque são os nossos minutos finais, e é quando nós passamos a palavra aos nossos telespectadores, porque procuramos responder dúvidas que existam acerca do Evangelho. Claro que as respostas são dadas sempre através dos princípios que formam a doutrina espírita. Você pode enviar a sua pergunta através do Facebook ou do YouTube, da Web Rádio Cristo Consolador. Não se acanhe.
Não fique com dúvida. Envie sua pergunta, nós vamos procurar a resposta e trazê-la aqui no nosso programa. Bem, nós recebemos uma pergunta que tem origem aqui, na cidade do Rio de Janeiro. Aliás, dando essa informação para quem não sabe, porque nós transmitimos o programa O Evangelho em Espírito e Verdade da cidade do Rio de Janeiro, onde nos encontramos. E aí, a nossa Amanda Costa também é da cidade do Rio de Janeiro e nos enviou a seguinte pergunta, tentando aqui se esclarecer. Como podemos entender a ressurreição de Lázaro? É uma passagem que se encontra no Evangelho que os nossos irmãos católicos e evangélicos têm muita dificuldade para explicar. Mas nós espíritas não temos dificuldade para dar explicação a essa passagem. Primeiramente, vamos entender a diferença entre ressurreição e reencarnação. Porque às vezes esses termos são tomados como sinônimos, mas não são. São completamente diferentes. Ressurreição significa ressurgir no mesmo corpo, voltar do mundo espiritual, mas no mesmo corpo, inclusive após a morte. Mas há um problema, porque cientificamente isso é impossível. Quando a morte sobrevém, quando ela acontece, o corpo entra em colapso orgânico e vai devolver os seus elementos à natureza e vai deixar de existir com o passar do tempo, sobrando apenas o esqueleto ósseo. Então, nós temos um problema aí para essa ressurreição. Reencarnação é nascer de novo num novo corpo, ou seja, num outro corpo, em outra época, em outra situação, com uma nova personalidade. Nós espíritas acreditamos na reencarnação, não na ressurreição. Mas a passagem de Lázaro diz que ele já estava morto. Lázaro era irmão de Marta e Maria. Eles moravam na cidade de Betânia, perto de Jerusalém, e eram seguidores dos ensinos do Mestre Jesus. E eles eram bem conhecidos. Quando, então, Lázaro ficou muito doente, e Marta e Maria enviaram um mensageiro até onde Jesus se encontrava, para que ele pudesse vir e socorrer Lázaro. Entretanto, Jesus só vai se deslocar 2 dias depois. E quando ele chega, as irmãs estão ali chorando e vestindo luto, junto com familiares e amigos, porque, assim anunciaram ao Mestre Jesus, Lázaro havia morrido. E como era tradição entre os judeus na época, o corpo dele tinha sido todo enfaixado e havia sido depositado numa gruta, e essa gruta tinha tido a sua entrada selada com uma pedra. Os judeus faziam isso naquela época. Então Jesus chega, e as irmãs dizem a ele: Senhor, agora não adianta mais, Lázaro está morto. Jesus pede para abrirem a gruta, para tirarem a pedra que selava a gruta. E elas insistem. E os médicos que estavam ali dizem: mas Senhor, ele está morto. Mas aí Jesus tem uma fala que é importante para entendermos o que aconteceu. Lázaro não está morto. Lázaro dorme. E aí ele chama Lázaro de volta, e aí se vê Lázaro, todo enfaixado, sair andando lá de dentro do túmulo, para surpresa geral. A maioria não presta muita atenção nessa fala de Jesus. Jesus anunciou taxativamente que Lázaro não estava morto. Lázaro dormia. Isso hoje
a nossa ciência já conhece e estuda, é a catalepsia. Você está no estado cataléptico, que é um estado que aparenta a morte. Hoje, graças aos avanços da nossa ciência, nós já detectamos quando de fato existe a morte e quando não existe. Antigamente se considerava que a pessoa havia morrido com a parada do coração. Hoje não. Isso não é mais levado em conta porque é possível ressuscitar. Considera essa pessoa morta quando não há mais nenhum sinal de funcionamento do cérebro. Portanto, Lázaro sofria de catalepsia. Por isso, Jesus pôde chamá-lo de volta, porque os laços fluídicos que unem o espírito ao corpo não estavam rompidos, estavam afrouxados, mas não rompidos. É como, por exemplo, só para nós termos uma comparação, como o nosso estado no sono. Quando vamos dormir, o corpo relaxa, nós nos desprendemos parcialmente dele e durante o sono vivemos a realidade da vida espiritual, da dimensão espiritual que nos cerca. Mas não existe a morte, porque nós vamos depois despertar, ou seja, retomamos o corpo, porque não houve a morte. Se acontecer a morte, então nós temos o rompimento de todos os laços fluídicos que, através do perispírito, ligam o espírito ao corpo, é impossível o retorno do espírito a esse corpo. É a morte. Acabou. O espírito está de volta ao mundo espiritual e o corpo vai aceleradamente entrar em decomposição. É isso que vai acontecer. Só na ficção literária ou cinematográfica, é que nós podemos aí ver a ressurreição dos mortos, dos seus mesmos corpos, às vezes saindo até das tumbas nos cemitérios. Mas isso é pura ficção. Não existe na realidade, nem na realidade física, orgânica, corporal, como também não existe na realidade espiritual. Então, a famosa ressurreição de Lázaro nada mais foi do que o retorno dele do estado cataléptico, sem ter acontecido, de fato, a sua morte. Bem, chegamos ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Vai ao ar, ao vivo, toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela Web Rádio Cristo Consolador, em transmissão através do Facebook e também do YouTube. Se você quer assistir programas que já foram ao ar, acesse então o canal da Web Rádio Cristo Consolador no YouTube e você poderá assistir então na íntegra as edições do nosso programa. Muito obrigado pela sua companhia, desejando as bênçãos do Mestre Jesus sobre todos nós, sobre os nossos familiares e também os nossos amigos. E que possamos ter um novo encontro na semana que vem. Então não esqueça, quinta-feira, às 5 da tarde, pela Web Rádio Cristo Consolador. Um grande abraço a você e até o nosso próximo encontro.